Queremos a libertação imediata dos reféns e assim por diante. O Canadá apoia firmemente esses esforços e faremos tudo o que pudermos para apoiar. E outros países, literalmente todos os países do mundo, apoiaram o plano. Bem, muito obrigado a todos. É uma honra ter o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, que eu tornei muito popular. Ele é um primeiro-ministro extremamente popular e estou muito honrado em fazer isso porque gosto dele. Leia desde o começo. Eu gosto dele. E nós tivemos um bom relacionamento. Temos alguns conflitos naturais, mas provavelmente vamos resolver isso. Mas tivemos um relacionamento muito forte. E a sua recepção aos vários países que compareceram foi um trabalho lindo que você fez. Agradeço muito por isso. Vamos falar sobre comércio. Vamos falar sobre muitas coisas diferentes. Certamente vamos falar sobre Gaza. Estamos em negociações muito sérias para, acho que você pode dizer, dependendo de como se conta, 3.000 anos. Você pode dizer 500 anos. Você pode dizer... Mas isso já dura há muito tempo. E eu acho que há uma possibilidade de termos paz no Oriente Médio. É algo que vai além da situação em Gaza. Queremos a libertação imediata dos reféns e assim por diante. E por isso nossa equipe está lá agora. Outra equipe acabou de partir. E outros países, literalmente todos os países do mundo, apoiaram o plano. Acho que não há ninguém que não tenha apoiado, na verdade, pelo menos que eu tenha visto. Mas há uma chance real de que possamos fazer algo. Então talvez vocês tenham algumas perguntas sobre isso mais tarde. Mas enquanto isso, vamos passar um tempo juntos, fechar acordos e fazer coisas boas para ambos os nossos países e mercados. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor presidente, se me permite, o senhor gentilmente me recebeu junto com alguns dos meus colegas há alguns meses e eu disse na época, você é um presidente transformador e desde então, transformação na economia, compromissos sem precedentes dos parceiros da OTAN com os gastos em defesa, paz desde a Índia e o Paquistão até o Azerbaijão e a Armênia, desabilitando o Irã como uma força do terror. E agora, e estou ficando sem tempo, mas isso, em muitos aspectos, é o mais importante. O quê? Do Canadá. Não, o quê? Ótimo. Não era para onde eu estava indo, eu iria. Não. Mas você sabe, neste dia solene de comemoração dos ataques de 7 de outubro, pela primeira vez em décadas, centenas de anos, milhares de anos, essa perspectiva de paz que você tornou possível, o Canadá apoia firmemente esses esforços e faremos tudo o que pudermos para apoiar. Muito bom. Muito obrigado. Alguma pergunta? O que seria necessário para você eliminar ou reduzir suas tarifas sobre setores canadenses, incluindo alumínio e aço? Bem, vamos conversar sobre isso com o primeiro-ministro. Vamos falar sobre tarifas. Vamos falar bastante sobre isso. Mas isso é para um pouco mais tarde. Mais adiante. Quero Reconhecer o grande embaixador. Ele está fazendo um bom trabalho? Está fazendo um bom trabalho. Caso contrário, vou tirá-lo. Então... É a posição da Casa Branca que os trabalhadores afastados devem receber o pagamento retroativo? Eu diria que depende de quem estamos falando. Posso te dizer o seguinte, os democratas colocaram muitas pessoas em grande risco e perigo, mas realmente depende de quem você está falando. Mas na maioria das vezes, vamos cuidar do nosso povo. Há algumas pessoas que realmente não merecem ser cuidadas e vamos lidar com elas de uma forma diferente. Ok, obrigado. Presidente, na sua opinião, por que os Estados Unidos não conseguiram chegar a um acordo até agora? Bem, é um acordo complicado, talvez mais complicado do que qualquer outro acordo que temos sobre comércio, porque você sabe, temos um conflito natural. Também temos um amor mútuo. Você sabe, temos um grande carinho um pelo outro. Eu adoro isso. Eu amo o Canadá e o povo do Canadá e o Mark sente o mesmo em relação a nós aqui. O problema que temos é que eles querem uma montadora e eu quero uma montadora, ou seja, os Zetsirua querem uma montadora e eles querem aço e nós queremos aço. Sabe, em outros países, eles estão muito distantes e não há problema. Você pode competir e pode fazer isso. Nós não gostamos de competir porque, de certa forma, acabamos nos prejudicando quando competimos. E por isso temos um conflito natural. É um conflito natural de negócios. Não há nada de errado nisso. E eu acho que avançamos muito nos últimos meses, na verdade, em relação a esse relacionamento.
Então, quando se trata de comércio, os Estados Unidos sempre cediam tudo. Eles davam tudo para o Canadá. Eles deixavam, sabe, as montadoras saírem daqui e irem para o Canadá, mas isso prejudica os Estados Unidos. E, sabe, outros presidentes não percebiam isso. Eles não tinham uma mentalidade voltada para os negócios. Eles podiam ser bons políticos em alguns casos, não em todos. Eles eram ruins em ambos. Mas é um conflito muito natural e é algo em que estamos trabalhando. Muito compromisso foi oferecido neste verão. Você está disposto a oferecer algum ao Canadá, talvez sobre aço, e então... Bem, nós fizemos concessões e já fizemos algumas concessões até mesmo no aço. Mas, sabe, temos a mesma autoridade básica e o mesmo princípio. Isso também pode ser um pequeno conflito com outros países ao redor do mundo em relação ao aço, porque queremos produzir nosso próprio aço. Não queremos importar aço na maior parte do tempo, mas vamos importar e, de fato, importamos. Continuamos importando aço do Canadá, mas há uma tarifa a ser paga. E acho que isso seria algo normal de se dizer, mas nós avançamos muito. Acho que, Howard, podemos realmente dizer isso. Você quer comentar sobre isso? Bem, eu acho que há oportunidade de trabalharmos juntos, mas como você disse, há conflito. Sabe, por que fabricamos carros no Canadá? Você apontou isso e já abordou essa questão. Então, há áreas em que devemos trabalhar juntos e há áreas em que temos um conflito natural. É uma situação difícil porque queremos fabricar nossos carros aqui. Ao mesmo tempo, queremos que o Canadá se saia bem na fabricação de carros. Então, estamos trabalhando em fórmulas e acho que chegaremos lá. Os canadenses estão se recusando a ir para os Estados Unidos. Os números caíram cerca de 23% nos primeiros 7 meses do ano. O que você diz aos canadenses que não querem ir para os Estados Unidos agora por causa do seu discurso sobre o 51º estado? Por causa da guerra comercial, das tarifas e do medo de também olhar, eu entendo. Certo. E os americanos não querem comprar carros que são feitos no Canadá. Sabe, quero dizer, temos o mesmo conflito, então não é algo que vai ser resolvido. Ainda existe um grande carinho entre os dois países. Mas você sabe, o povo americano quer o produto aqui. Eles querem fabricar aqui. Detroit foi esvaziada e transferida para o Canadá, para o México, para outros lugares, não só para o Canadá. E agora todos estão voltando. Você sabe, eles estão voltando. Atualmente, eu estava dizendo ao Mark que temos 17 trilhões, mas na verdade é muito mais do que isso. Isso era de alguns meses atrás. Temos mais de 17 trilhões de dólares sendo investidos agora nos Estados Unidos, por exemplo. Com o Biden, ele foi o pior presidente que já tivemos, mas eles tiveram menos de 1 trilhão em 4 anos. Temos mais de 17 trilhões em 8 meses. 8 meses. E acho que esse número será de 21, 22 trilhões de dólares. Nunca houve nada parecido na história do mundo para nenhum país, nem de perto. Sabe, se você fez 1 trilhão em um ano, isso é muito bom. Vamos fazer mais de 20. E isso está chegando com a IA, está chegando com as fábricas de automóveis. Você sabe, estamos construindo fábricas de automóveis, muitas fábricas de automóveis no EUA. Isso está chegando por vários motivos. Está chegando por causa do fato de que eu acho que a eleição de 5 de novembro foi um grande fator e acho que as tarifas são um grande fator. E novamente queremos que o Canadá vá bem, mas você sabe, chega um ponto em que também queremos o mesmo negócio. Estamos competindo pelo mesmo negócio. Esse é o problema. É por isso que continuo mencionando que uma maneira de resolver esse problema é uma forma muito simples, mas estamos competindo pelo mesmo negócio. Ele quer fabricar carros, nós queremos fabricar carros. E estamos em competição. E a vantagem que temos é que possuímos esse mercado enorme. Então, sabe, é realmente uma grande vantagem. Podemos falar sobre Portland por um instante? Você está planejando a Inspection X? E isso seria uma guerra jurídica de longa data que já foi registrada. Sim, bem, isso já foi invocado antes. Como você sabe, se olhar para Chicago, Chicago é uma ótima cidade onde há muito crime e se o governador não consegue fazer o trabalho, nós faremos. É tudo muito simples. Provavelmente houve 50 assassinatos em Chicago nos últimos 5, 6, 7 meses. Muitas pessoas foram baleadas. E então o governador se levanta e diz, bem, nós podemos lidar com isso. Eles não conseguem lidar com isso. Eles não sabem o que estão fazendo.
O prefeito é extremamente incompetente. Ele tem uma aprovação de 4% em Chicago. Ele tem a menor aprovação, 4%, menor até do que o de Blasio teve, o que é difícil de acreditar em Nova York. Eu achava que o de Blasio sempre manteria esse recorde, mas o cara de Chicago está ainda mais baixo. Então eu acho que queremos cidades seguras. Se você olhar para DC, agora, Mark, você poderia sair, levar sua família para jantar, poderia andar bem no meio da rua. Não há crime em DC. Quando cheguei aqui, este lugar era um verdadeiro inferno, onde pessoas vinham do Canadá, pessoas vinham de outros lugares e acabavam sendo baleadas. Ninguém está sendo baleado. A Guarda Nacional é inacreditável. Quero dizer, eles são caras fortes e durões. Sabe, queremos algo na Suprema Corte, o que é algo importante. Mérito. Tudo agora neste país é baseado no mérito. Não pensei que veria isso novamente. E temos nossos soldados na base de mérito também. E eles estão no elenco central e andam por aquela cidade e eu vou te dizer uma coisa, este lugar é seguro, é lindo. Agora estamos em Memphis e a mesma coisa está acontecendo. Você está recebendo os relatórios. Os bandidos dizem, não queremos ter nada a ver com isso. E estamos removendo muitas pessoas em DC. Tiramos 17.170 criminosos profissionais e os enviamos de volta para os países de onde vieram. Principalmente liberado por Biden e seu pessoal que tinham uma política de fronteira aberta. E você sabe, o Canadá também sofreu por causa disso, porque eles vinham para cá e iam para o Canadá também, então somos como um amortecedor para isso. Em termos de Canadá, sofreu muito por causa de Biden e da fronteira aberta. Da política de fronteira aberta, totalmente sem controle, totalmente sem verificação. E essas pessoas eram, você sabe, se você tinha 5%, 2% agora, você já estava recebendo muita gente ruim. E agora temos uma fronteira fechada. Você fez um bom trabalho. Temos uma fronteira fechada. E é uma fronteira realmente fechada. Na verdade, durante 4 meses, nem sei se isso é possível, mas isso é. Os números foram divulgados. Nenhuma pessoa conseguiu entrar nos Estados Unidos pela fronteira sul. 0. E como vocês sabem, nós temos uma posição muito dura em relação às drogas. Isso também beneficia você. Temos muitos deles. Nós os chamamos de drogas aquáticas. Os medicamentos que entram pela água não entram. Não há mais barcos, francamente. Não há barcos de pesca. Não há barcos lá fora, ponto final. Se você quer saber a verdade, a gente até pergunta, alguém ainda vai pescar? O fato é que provavelmente salvamos pelo menos 100 mil vidas. Vidas americanas, vidas canadenses, ao eliminar todos aqueles barcos que estavam entrando. Então é isso. E agora eles não entram mais dessa forma. Agora eles vão tentar entrar de outras maneiras e nós também não vamos permitir isso. Então, fizemos um ótimo trabalho nesse sentido. Mas quanto ao crime, Chicago é uma cidade incrível, mas você não pode ser uma grande cidade se tem assassinatos e muitos problemas. E eles têm, e têm uma política incompetente, assim como tinham uma política de fronteira aberta. Qualquer um podia entrar. Eles vinham de prisões, vinham de instituições psiquiátricas, traficantes de drogas. Eles vinham de todo lugar e agora não temos mais isso. Este país está se tornando muito. Somos um país muito forte. Olha, financeiramente falando, eu diria que por causa das tarifas, por causa da eleição, por causa da política, por causa do grande e lindo acordo, é o que eu adicionei à palavra. Ótimo, porque realmente é o maior projeto de lei já aprovado na história do nosso país. Não precisamos de outra conta. É o maior corte de impostos, o maior. Quero dizer, quando você pensa sem imposto sobre gorjetas, previdência social, sem imposto sobre horas extras para o povo, mas muito além disso, o que faz é incentivar fábricas de automóveis, IA e todas as coisas que ninguém jamais aprovou um projeto de lei assim, não precisamos de outro, não precisamos de mais projetos de lei. Eu disse, vamos conseguir tudo de uma vez só. Fui muito ajudado pelo nosso presidente da Câmara, Mike Johnson, e pelo Senado. Vou lhe contar o que Johnson tem sido. Esses 2 caras foram incríveis. E nós conseguimos aprovar um projeto de lei que realmente... Eu disse, vamos ver se conseguimos fazer tudo, porque esses democratas são como insurrecionistas. Ok? Eles são tão ruins para o nosso país. A política deles é muito ruim para o nosso país. Eu disse, vamos ver se conseguimos fazer tudo. E todo mundo disse que não é possível, porque é o maior projeto de lei já aprovado na história do nosso país. E nós conseguimos fazer tudo. Não precisamos de mais nada. Conseguimos tudo o que queríamos.
E agora, por causa disso, esse é um grande motivo pelo qual as empresas estão vindo para cá. Você sabe, depreciação em um ano, dedução em um ano, despesas em um ano. Ninguém nunca viu nada igual. Então, eles estão vindo de todas as partes do mundo. Mas para ter um grande país, você não pode ter crime e nós não temos crime. Mas temos cidades onde há um crime enorme e Chicago é uma delas. E se o governador não conseguir resolver, nós vamos resolver. Uma pergunta para o senhor primeiro-ministro. Gostaria de saber por que o Reino Unido e a União Europeia conseguiram assinar acordos e reduzir a TARF, e o Canadá ainda não conseguiu fazer o mesmo. Sim, porque eles não estão localizados um ao lado do outro. Sabe, isso faz com que, em muitos casos, é muito melhor e mais fácil. Sim. Se me permite, vamos deixar claro o relacionamento. Atualmente, somos o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Fazemos muito comércio através da fronteira, onde cooperamos em primeiro lugar. Em segundo lugar, somos o maior investidor estrangeiro nos Estados Unidos, $500 bilhão somente nos últimos 5 anos, provavelmente 8 trilhões de dólares americanos nos próximos 5 anos, se conseguirmos o acordo que esperamos. Em terceiro lugar, há áreas, como o presidente acabou de dizer, onde eu não diria conflito, talvez nem tanto conflito. Nós competimos. Existem áreas em que competimos e é nessas áreas que precisamos chegar a um acordo que funcione, mas há mais áreas em que somos mais fortes juntos e é nisso que estamos focados e vamos conseguir o acordo certo para a América. Obviamente, do meu ponto de vista, para o Canadá, Espere. Então, uma coisa em que estamos trabalhando muito de perto é a cúpula de ouro. Esse é o mecanismo de proteção e você vê como ele funciona. É inacreditável. Você sabe, Ronald Reagan queria ter isso e, naquela época, eles não tinham a tecnologia, nem perto da tecnologia, mas ele era visionário e nós vamos trabalhar juntos em uma cúpula de ouro para os dois países. E é algo que eu acho que vai ser muito importante, né? Especialmente quando você olha para o mundo, vê o que está acontecendo. Queremos ter essa proteção. É realmente incrível. A tecnologia é inacreditável. Por que você diz que alguns funcionários federais não devem receber seus salários atrasados? Por que você diz alguns? Bem, você vai ter que descobrir isso. Certo, pergunte aos democratas essa questão. Senhor presidente, só para complementar, quero dizer que a lei diz que quando o governo reabrir, os trabalhadores receberão seu salário de volta. Você vai desafiar a lei lá ou o que você espera? Eu sigo. A lei e o que a lei diz está absolutamente correto. E eu sigo rigorosamente a lei. Senhor presidente, o Canadá vai sair de mãos vazias ou o senhor Carney vai sair de Washington com um acordo sobre tarifas? Acho que eles vão ficar muito felizes. Temos muitas coisas em que estamos trabalhando e que as pessoas não comentam. Eles falam sobre, você sabe, competitividade. Ela é uma pessoa muito competitiva. E eles falam sobre coisas com as quais nem sempre concordamos. Mas eu realmente acho que eles vão sair daqui muito, muito felizes. Acho que sim, de verdade. Senhor ministro, eu acredito que... Senhor presidente, em todos os acordos comerciais que o senhor assinou, sempre houve tarifa mínima. Quando o USMCA for renegociado, quer tarifa mínima entre Canadá e EUA? Bem, vamos ter tarifas entre o Canadá e, você sabe, eles também têm tarifas conosco. Eu diria que com nossos agricultores, como vocês sabem, eles chegaram a 400%, 250%, 301%. Encontramos uma que tinha a ver com o primeiro produto. Mas era alto. Então você sabe, nós sempre tivemos tarifas entre nós dois. E, na verdade, o Canadá estava nos cobrando tarifas muito altas sobre nossos produtos agrícolas, muitos dos nossos produtos agrícolas. E essa é uma das coisas sobre as quais falamos para reduzir isso. Então, você sabe, isso é algo mútuo, mas nós temos sido cobrados tarifas. Olha, nós somos os reis de sermos prejudicados por tarifas, só para você entender. E não estou falando só do Canadá, estou falando de países do mundo todo. Quando você olha para a Europa, quando olha para a China, quando olha para todos eles, quase todos os países cobravam tarifas dos... Nós não cobramos deles porque, em muitos casos, fomos liderados por pessoas estúpidas. Pessoas estúpidas. Eles se aproveitaram do nosso país. Eles não estão mais se aproveitando de nós.
Você sabe, se você olhar para a União Europeia, todos eles são meus amigos. Eu não os culpo. Eu culpo nossos presidentes. Eu culpo nossos ex-presidentes e, você sabe, líderes empresariais. Mas nós somos o rei dos países que foram explorados por muitos, muitos anos. Temos pagado trilhões e trilhões de dólares e não recebemos nada, absolutamente nada. Por exemplo, antes do acordo com a Europa, onde eles pagam muito dinheiro, mas eles estão felizes e eu estou feliz, o acordo foi bom. É um acordo justo, mas não era justo. Você não podia colocar um carro na Europa, você não podia vender sua agricultura para a Europa, você não podia fazer nada. E agora temos de forma que está aberto. Nós cobramos tarifas deles. Nós não cobrávamos tarifas deles. Um carro, eles nos cobravam uma quantia enorme. Eu disse uma vez para Angela Merkel, quantos carros foram para a Alemanha vindos dos Estados Unidos? E ela disse, bem, eu acredito que nenhum. E eu disse, você está certa, você está certa. Bem, isso não acontece mais. E eles estão pagando um valor justo. É apenas um valor justo. Não é. Eu poderia pedir muito mais. É um valor justo. Mas agora os Estados Unidos estão usando a mesma coisa que eles usaram contra nós. E eu simplesmente não consigo acreditar que levou tanto tempo para o presidente fazer isso. E novamente vamos tratar as pessoas de forma justa. Vamos especialmente tratar o Canadá de forma justa. Mas eu não consigo acreditar que demorou tanto tempo para que nós fôssemos cobrados e não cobrássemos deles. O Japão foi um bom exemplo. Nós fizemos um acordo com o Japão. Você viu aquele mercado, um acordo com o Japão? É um acordo muito diferente do que tivemos no passado. Mas eles nos enviavam milhões de carros, sem cobrança. Nós não podíamos enviar carros para eles. Nós não enviamos nenhum carro para eles. Duvido que tenha entrado um carro sequer no Japão porque éramos restritos. Eles não queriam nossos carros. Mesma coisa com a Europa, mesma coisa com outros lugares. Então tudo o que fazemos agora é justiça, mas a justiça nos leva a ser o país mais bem-sucedido que já existiu. Você sabe, nós temos algumas vantagens sobre outros países e realmente temos um grande mercado. Temos um mercado incrível. Mas sabe de uma coisa? Se eu deixasse isso acontecer, se não vencêssemos esta eleição, se tivéssemos essas pessoas que estavam concorrendo, que estavam arruinando o nosso país, destruindo o nosso país com suas fronteiras abertas e homens jogando em esportes femininos e transgêneros por toda parte e turbinas eólicas espalhadas por todo lado, se permitíssemos que isso continuasse por mais alguns anos, estaríamos acabados. Não tenho certeza se ainda teríamos um país. Você ainda quer livre comércio daqui para frente contra Como você, por o caminho? Não tenho certeza se teríamos um país. E agora temos o país mais bem-sucedido do mundo. Brian. Sim, senhor. Qual é a sua mensagem para os democratas antes da próxima votação? Para abrir o governo. O povo americano está dizendo, abram o maldito governo. Qual foi sua mensagem agora? Bem, foram eles que começaram. Eles são os que têm isso, e é quase como um ataque kamikaze da parte deles. Quer saber a verdade? Isso é como um ataque kamikaze. Eles quase, sabe, não têm nada a perder. Eles perderam as eleições. Eles perderam a eleição presidencial por uma grande margem. Eu vi outro dia a Kamala dizendo que essa foi uma eleição muito disputada. Essa foi uma das maiores vitórias que alguém já teve. Vencemos o voto popular por milhões, vencemos o colégio eleitoral por uma margem enorme. Disseram que se eu conseguisse 270 já seria ótimo. Mas eu consegui, acho que 312 ou 315, e eles conseguiram 220. Então, sabe, nós vencemos isso, mas também vencemos nos condados. O grande destaque são os condados. Então, de todos os condados, milhares e milhares, nós conseguimos 2.500. Eles conseguiram 525. Foi uma vitória esmagadora. E nós ouvimos. Assim, foi apertado. Foi uma das maiores vitórias de todos os tempos. E foi um mandato para fazermos o que estamos fazendo. E eu espero, e o Mark quer isso tanto quanto eu, estamos muito perto de fechar um acordo no Oriente Médio que trará paz ao Oriente Médio depois de todos esses anos, com milhões e milhões, dezenas de milhões de pessoas mortas. Há uma chance de trazer paz ao Oriente Médio. Além disso, eu fechei outros 7 acordos e eles foram, você sabe, ótimos. E onde, você sabe, as coisas estão acontecendo em relação à Rússia e à Ucrânia. Esse é um caso em que, na semana passada, Mark, 7.812 pessoas foram mortas.
Soldados, na maioria soldados, mas mais de 7 mil. Quase 8 mil soldados foram mortos. É uma loucura. É uma coisa insana. Eu achei que essa seria uma das mais fáceis. Eu me dou muito bem com o Putin e achei que isso teria sido... Estou muito decepcionado com ele porque achei que esse seria um dos casos fáceis de resolver. Mas acabou sendo talvez mais difícil do que o Oriente Médio. Vamos ver o que acontece com o Oriente Médio. A crise com o Canadá, com a fronteira canadense, acabou? O quê? A crise do fentanil. Não. Não acabou. Nunca está. Acho que nunca vai acabar, para ser sincero. Mas eles fizeram. O Canadá trabalhou duro e fez um trabalho muito melhor do que no passado. Temos muito poucas pessoas entrando pela nossa fronteira sul também. Trabalhamos com o Canadá e trabalhamos com o México. Então melhoramos muito a situação. Sobre o fentanil, qualquer quantidade já é demais, então conseguimos reduzimos substancialmente, está em menos de 1%, mas ainda assim, olha, é demais. É demais aqui no Canadá. Sim, nós precisamos... Nós. Macá, vocês dois estão realmente comprometidos em levar isso adiante na renegociação desse acordo que vocês fizeram? Bem, poderíamos renegociar e isso seria bom, ou poderíamos simplesmente fazer acordos diferentes. Temos permissão para fazer acordos diferentes. Se fizéssemos isso, talvez conseguíssemos acordos melhores para cada um individualmente. Qual é a sua? Eu não me importo. Quero fazer o melhor acordo possível para este país e também levando muito em consideração o Canadá. Pode prosseguir, senhor. Senhor, sobre a China, que tipo de trabalho os Estados Unidos e o Canadá podem fazer juntos para enfrentar a China? Bem, é preciso ser capaz de competir. Eles são um grande concorrente idem. Mark e eu sabemos disso. E você precisa ser capaz de competir. Temos grandes vantagens sobre a China por vários motivos e acho que estamos indo muito bem com a China. Eu me dou muito bem com o presidente Xi. Vou me encontrar com ele em algumas semanas, como você sabe. Vou me encontrar com ele na Coreia do Sul, mas já temos um relacionamento muito bom há bastante tempo. Mas é preciso ser capaz de competir para se sair bem com a China. Se você não consegue competir, não vai se sair bem com a China. E o Canadá é muito competitivo, posso te garantir isso. O Canadá é um país muito competitivo e acho que o Canadá tem se saído muito bem ao longo dos anos com a China. Sim, nós conseguimos. Mas vamos nos sair ainda melhor juntos. Nisso. Presidente, sobre a complexa situação no Oriente Médio, que garantias concretas o senhor está dando aos seus importantes parceiros árabes de que Israel não retomará a ofensiva militar após a eventual libertação dos reféns inocentes? Bem, a principal garantia é que uma vez que esse acordo aconteça, se acontecer. Olha, eles estão em negociações neste momento. Vamos fazer tudo o que for possível. Temos muito poder e vamos fazer tudo ao nosso alcance para garantir que todos cumpram o acordo. Você está preocupado com os atrasos nos aeroportos e como vê esse fechamento? Disseram que atrasos são culpa dos democratas. Há atrasos nos aeroportos. Isso é padrão. E, novamente, isso é algo que todos os dias apresentamos um projeto de lei. É apenas uma continuação. É algo muito simples de assinar e muito simples de fazer. E eu realmente acho que essas são pessoas que, na minha opinião, não têm nada a perder. Eles têm um partido fora de controle. Eles não têm líder. Ninguém sabe quem são os líderes. Eu olho para pessoas com QI muito baixo, como uma Crockett. Essa mulher Crockett eu nunca a conheci, mas ela é uma pessoa de QI baixo. Eu vejo a AOC falando sobre como, se quiserem negociar, podem ir ao escritório dela. Ela não está nessa posição para fazer isso. E quem diabos ela pensa que é para dizer isso? E então eu vi a Nancy Pelosi sem saber o que fazer. Eu observei a liderança deles. Veja, o Schumer está apavorado com uma primária porque provavelmente não vai ganhar contra ninguém em uma primária. Você sabe, o Schumer fez a coisa certa, mas lidou mal com isso. Originalmente, há um ano, ele provavelmente fez a coisa certa, mas lidou mal com isso. Eu acho que o Schumer é incapaz de fechar um acordo. Eles são uma bagunça, eles são um partido que não tem liderança. Eles têm, e eles não têm política. Você sabe, eu acho que temos uma ótima liderança, mas também temos ótimas políticas. Temos fronteiras fortes. Não temos homens nos esportes femininos. Quero dizer, coisas básicas. Não vamos tirar seu filho de você e mudar o sexo do seu filho.
Não vamos fazer coisas desse tipo. O que eles estão fazendo com o país é tão inacreditável e eles se safaram com toda essa besteira woke, mas agora isso acabou. E temos um país baseado no bom senso, na força e na inteligência. Quero dizer, nós temos os Estados Unidos da América, e eu digo o tempo todo. Outros líderes já me disseram isso. Mark ainda não disse, mas acho que ele diria. Um ano atrás éramos um país morto e agora somos o país mais quente do mundo. Talvez o Canadá. Vou dar esse crédito ao Canadá porque eu gosto do Canadá, mas você sabe, somos o país mais quente do mundo agora. Nunca houve um país que tivesse esse tipo de dinheiro entrando. Nunca houve nada parecido com isso. Nunca houve um país em que, se você pegasse $1 trilhão, isso seria inacreditável. Teremos mais de 20 trilhões de dólares americanos investidos neste país. Nunca houve nada parecido com o que você está vendo. E é baseado em boas políticas, bom senso e liderança. Senhor presidente, o que o Canadá está lhe dando em troca? Se você disser que o Sr. Kenney vai deixar Washington, o que o Canadá está lhe dando? Você descobrirá, mas acho que o povo do Canadá nos amará novamente. A maioria ainda o faz. Mas se você disser apenas 25%, eu presumo que muitos deles, eu acho que eles nos amam. E sabe de uma coisa? Eu não sou o maior fã de hóquei, mas gosto muito. E assisti a alguns dos melhores jogos de hóquei e já ajudei nesses jogos, certo? Sim, muito bom. Estamos chegando para a World Series. Presidente,